Vai lá. Olha, gente, hoje eu conheci o limoeiro. Ele nem precisou se apresentar pra mim. Gente, que absurdo! Tudo que eu vejo eu quero fotar. Oi! Gente, que agonia. Bom, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu quero falar de um assunto muito especial para mim, que é um hobby que eu tenho e que eu cultivo desde a pandemia, e é uma coisa que vem me acompanhando ao longo de todos esses anos e que às vezes é mais, como eu posso dizer, presente em alguns momentos e distante em outros, mas que me acompanha, sabe? E que me atravessa constantemente. Acredito que no vídeo anterior, ai Jesus, no vídeo anterior eu falei sobre a transformação que aconteceu na minha vida no início desse ano. E essa transformação trouxe de volta o hábito de escrever. E não somente escrever, mas a escrita terapêutica em si, o ato de você escrever para entender melhor os seus sentimentos. Isso é uma coisa que eu aprendi um pouco antes de fazer terapia, mas que a terapia me forçou a continuar com este hábito. E é muito interessante pensar na versão de você que decide em determinado dia escrever algo. E aí você escreve esse algo e algo incrível acontece, porque tempos se passam e no futuro talvez você possa revisitar isso da forma como eu fiz hoje e se ver naquela pessoa jovem e cheia de sonhos que você era e que muitas das vezes precisou amadurecer. Então hoje a gente vai ler um dos meus escritos, não vou falar diários porque não escrevia todo dia, mas um dos meus escritos de 2021. É muito engraçado porque tem muita coisa aqui que eu não posso falar, que eu não posso mostrar. Mas uma coisa que eu posso mostrar, inclusive perdoem esse bagaço aqui, é porque o meu cachorro comeu o meu diarinho, né? Enfim, eu comecei a escrever de fato em 2021, com regras para 2021. E é muito engraçado, porque eu coloquei assim, como meta. Isso foi escrito dia 6 de janeiro de 2021. Diminuir o uso de redes sociais, séries e filmes, pedir comida somente uma vez por mês, ler mais livros, beber mais água, guardar bastante dinheiro e ser regrado. Ou seja, eu no auge dos meus 22 anos queria ser um modelo de cidadão. E é muito engraçado isso, porque naquela época eu estava literalmente na fase de experienciar as coisas, de viver a vida. E não consegui viver, porque veio uma pandemia aí no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que boa parte do que está escrito aqui eu consigo colocar em prática hoje. Hoje, passando 5 anos depois, eu vejo, por exemplo, que eu não consumo muitas séries, eu assisto assim, mas eu não passo dias e dias e dias maratonando séries. Eu tendo a beber bastante água, inclusive tem uma garrafinha ali desse tamanho. Eu diria que tem uma média de 20 a 26 livros por ano que eu leio, e isso é um número muito bom, visto que em média o brasileiro lê meio livro por ano, né? Não sei se esse é um dado confiável, mas eu vi isso alguns anos atrás, então pode ser que isso tenha mudado, não sei. Enfim, mas eu acho muito interessante como eu estava empenhado em ser a minha melhor versão, sendo que
sendo bem sincero, a única preocupação que eu acho que eu deveria ter era sobreviver. Porque nessa época eu trabalhava em um hospital, a gente estava numa pandemia, o mundo estava um pandemônio e eu só queria ser uma pessoa regrada, sabe? Acho que hoje em dia sou uma pessoa regrada, sim. Tenho meus horários para tudo, tenho minha disciplina para tudo que eu vou fazer na minha vida, mas mesmo assim eu não tenho a mentalidade tóxica que eu tinha nessa época. Inclusive, uma coisa muito interessante é que justamente nessa época que eu comecei a ler livros de autoajuda, por exemplo, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu passo bem longe desse tipo de livro, porque é o tipo de conteúdo que não me agrega em nada. Mas se você gosta, o problema é seu. Enfim, inclusive uma ideia de vídeo é eu poder fazer um tour pela minha estante. Interessante, gostei dessa ideia. Fica anotado. Mas enfim, eu não vou me demorar muito nessas páginas aqui, porque são basicamente escritos, né? Onde eu vou lá e faço pequenas reflexões com base em perguntas-chave, não vem muito ao caso. Mas eu queria falar de um assunto específico, que é esta página aqui. Eu escrevi isso em meados de maio. Eu sei porque foi em maio, porque eu tinha o hábito de, enquanto lia um livro, escrever uma frase que me marcou nesse livro e circular com esse marca-texto laranja. Então, todas as vezes que eu vejo que tem essas marcações, é porque era um livro que eu estava lendo no momento. Isso é muito interessante, porque cria uma padronagem na sua linha de raciocínio, em um ambiente tradicional, como um caderno, sabe? Já que não tem aquela coisa da versatilidade do digital, é diferente de você escrever num tablet, por exemplo. Mas enfim, nessa página eu me faço uma pergunta muito interessante, que é: qual é o sentido da vida? E eu, no auge dos meus 22 anos de idade, me perguntando isso. E hoje eu tenho 26 e eu sinto que eu ainda não encontrei a resposta. É muito interessante isso, porque ano passado eu participei de muitas transformações na minha vida, né? Eu presenciei, na verdade, muitas transformações na minha vida, seja no campo profissional, acadêmico, afetivo, relacional no sentido geral. E uma coisa que eu aprendi é que as nossas certezas, elas nunca podem ser uma certeza. Ano passado eu sentia que a minha vida estava ótima, que eu tinha saído de um lugar ruim, entrado num lugar bom, e muitas transformações aconteceram, e eu estava ganhando dinheiro, e eu vivi várias experiências. Eu fui no meu primeiro show internacional pela primeira vez, eu enfrentei vários medos, mas no final do ano as coisas começaram a dar uma caída, e isso reverberou para o início desse ano. E uma coisa que minha psicóloga me ensinou é que nada na vida é certo. E toda vez que você tem certeza sobre algo na sua vida, infelizmente a vida vai te provar o contrário. E eu sou a prova viva disso, porque, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é muito interessante pensar nisso. Hoje eu me vejo nesse local. Eu ainda não sei qual é o sentido da vida. Muito provavelmente eu acho que eu nunca vou saber. Mas eu tento romantizar a minha vida, sabe? Vi uma planta, tiro foto da planta. Vi um cachorrinho, tiro foto do cachorrinho. Vi um brilho diferente saindo da janela, vou tirar a foto da janela. E, inclusive, uma coisa que eu estava pensando aqui é sempre apresentar os vídeos com esses pequenos vislumbres, sabe? Acho que isso torna mais rico tudo aquilo que eu tenho para passar para vocês, caso alguém queira, né, ver. Importante, querer ver é importante, mas para eu querer ser visto, eu preciso me colocar à prova. Fica aí o questionamento, né, o ensinamento. Enfim, e passando um pouquinho mais para baixo, como eu falei para vocês, eu costumava anotar as coisas que eu escrevia. Dia 8/5/2021. Mas alguma coisa a gente tem que rejeitar. Do contrário, não somos nada. Se uma coisa não foi melhor ou mais desejável que outra, somos vazio.
vazios e nossa vida não tem sentido. Deixamos de ter valores e, portanto, vivemos sem propósito. Eu não lembro de onde eu tirei esse trecho, mas é engraçado, né, que a escrita, quando ela é bem feita, ela tende a ser atemporal. Então, 6 anos depois, cá estou aqui lendo isso e ainda permanece o mesmo raciocínio de que toda vez que a gente deseja alguma coisa, se a gente não tem essa coisa, a gente atribui a essa falta o vazio da coisa, né? E isso é uma falha muito grande no ser humano, porque nem tudo que a gente deseja a gente vai acabar tendo. E cabe a nós sabermos entender que somos adultos e o não, ele é mais frequente do que o sim, né? Eu tô passando por uma situação onde isso em específico tá vindo muito à tona para mim. E não vou entrar em detalhes, mas é muito interessante pensar como funciona a dinâmica do ser humano, né? Do raciocinar humano, do pensamento lógico humano. Ou seja, quanto mais eu atribuo valor a alguma coisa, mais essa coisa me faz falta e mais eu a quero. Só que a partir do momento que eu a quero e eu a tenho, talvez esse valor ele já não seja mais tão importante. Não sei. Fica aí. Apenas reflexões que eu tô jogando. Jogando e jogando. Já sei de onde é que eu tirei o livro. Já sei de onde é que eu tirei esse trecho. Aqui na página do lado eu faço algumas atualizações importantes, que são as seguintes. Terminei de ler Textos Cruéis Demais. E estou pronto para doar esse livro embora. Esse livro eu ganhei de uma pessoa que passou pela minha vida e que me transformou muito, assim, seja negativamente e positivamente. E eu tenho esse livro guardado na minha estante até hoje, ou seja, eu tinha como objetivo para 2021 doar esse livro, só que eu nunca consegui, porque eu sou uma pessoa que sempre gosto de não de ter um local para voltar no passado, mas de ter um souvenir de algo que passou pela minha vida, sabe? E esse livro é um lembrete desse souvenir, desse passado. E não consegui doar ele até hoje, inclusive nem acho que ele seja um livro bom, mas naquela época fazia sentido. Muito interessante pensar nisso. Uma outra atualização é que eu terminei How I Met Your Mother e ainda estou muito pensativo sobre o final da série. Falarei a respeito nos próximos dias. Eu li um pouquinho disso daqui, que eu escrevi, e, spoiler, eu não falei sobre o final de How I Met Your Mother nos próximos dias escritos nesse caderninho. Mas uma coisa que sempre me pega no final é que o personagem, ele vive naquela busca incessante de encontrar um afeto, né? E a série vai nos mostrando isso. Só que isso me faz refletir em outra perspectiva de algo que eu li e ouvi há um tempo atrás, não lembro onde, de que nós, seres humanos, somos tudo aquilo que já amamos, que já odiamos, que já nos permitimos sofrer. Então, o que é o ser humano senão uma coletânea, né, de histórias, de emoções e de vivências? E eu ainda continuo tendo o mesmo raciocínio. Eu acho que How I Met Your Mother é muito problemática em muitas coisas, mas naquela época me fez ter uma visão muito holística do que era o viver e o pensar humano, né? E, enfim, divagações, né? Olha eu racionalizando e transmutando uma série de sitcom em algo a ser estudado, né? Que coisa incrível. Enfim. Bom, aqui eu tenho algumas outras anotações que não fazem mais muito sentido, né? Não tem nem por que eu ler aqui. Mas, olha só, a gente agora pula para 20 de agosto. Ontem fui elogiado no trabalho. Foi um dia feliz. Pessoa X disse que eu devo investir no meu futuro. Preciso escrever todos os dias. Isso é uma promessa. Hoje o dia foi muito sem graça. Procrastinei demais. Enfim, é isso.
Eu gosto muito desse trecho, porque tem várias coisas aqui que me atravessam muito, que é a ideia de que eu tenho que me forçar a escrever, que eu tenho que me forçar a colocar meus sentimentos naquele papelzinho. Só que é um sentimento muito engraçado esse, porque no final das contas, a gente só escreve, a gente só processa aquilo que nos atravessa. E nesse dia, o que me atravessou foi ser elogiado pela pessoa X. Essa pessoa em questão era a minha antiga gestora, em um antigo trabalho que eu tive. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade com aceitação minha em relação aos outros. E essa página, ela traz para mim a mentalidade de um Lucas de 2021, que era uma pessoa que buscava constantemente por validação. Validação essa que precisava vir de todos os lugares, da família, do estudo e principalmente naquele momento do trabalho. Então, quando ela me elogiou, eu, assim, entrei em parafuso, eu fiquei emotivo, fiquei muito feliz. E quando você é jovem, é importante saber reconhecer onde você acerta e onde as pessoas te dão o devido reconhecimento. Só que isso não pode ser uma força motriz na sua vida. E por muito tempo, até meados de 2023, foi uma força motriz na minha vida. Eu me lembro que uma das minhas sessões de terapia foi: Lucas, você está num palco. E nesse palco existem toda uma dinâmica de show acontecendo, um teatro. Você é o diretor, você é o protagonista, ator, você é quem está no bastidor, você é a plateia e você é quem faz o show acontecer. Por que você sustenta todo esse show, mas quando a gente vai para o mundo real, você não sustenta? Você simplesmente busca a validação externa, quando na verdade o protagonista esse tempo todo é você. E eu nunca esqueci esse diálogo. Inclusive eu tenho um caderninho só para terapia, e nesse caderninho tem muitas escritas interessantes. Eu nunca esqueci esse diálogo porque foi a primeira vez que eu entendi que dentro de mim havia uma falta que eu só conseguiria preencher a partir do momento que eu parasse de tentar encontrar sentido em formações acadêmicas, em validação em emprego, em validação pela família. E quando eu abracei o que existe dentro de mim, essa sombra, eu entendi que eu não preciso ser validado por ninguém. E eu acho que ninguém precisa, na verdade. Só que como nos ensinam que nós só temos valor mediante um diploma, mediante um trabalho bem remunerado, mediante quantos amigos você tem, eu nunca me vi nesse lugar de questionar. E é muito interessante ler isso aqui com a cabeça que eu tenho hoje, porque hoje eu consigo ver aquele jovenzinho de 22 anos e abraçar ele mentalmente, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram Steven Universo, mas tem uma cena muito bonita no final da última temporada, que o Steven, ele simplesmente aceita a parte que ele não gosta de si. E essa parte abraça ele, eles se abraçam, eles se rodam, e aí eles se fundem naquele personagem que a gente conhece. Se eu conseguir, eu vou colocar um trechinho desse vídeo aqui, mas essa é uma cena que mexe muito comigo. Inclusive, só de lembrar já me dá arrepios, porque é muito interessante a gente olhar pra gente mesmo, pra nós, pra nossa história, e ver nessa história valor, sabe? Ver nessa história sentido na vida mesmo, porque no final das contas, nós somos o protagonista. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar com olhos de quem realmente está vivendo um filme. Lógico que não devemos ser delusionals, mas no final das contas, é só essa vida que a gente tem. E eu sou muito grato de ter percebido que essa corrida pela minha validação não é algo que, como eu posso dizer, que se perpetuou, sabe?
E isso me deixa muito feliz. Enfim, vamos lá. Dia 21/8. Ai, Jesus. Aqui começa, pesar o clima. Isso foi escrito às 9h30 da noite, 21/8 de 2021. Me sinto sozinho nesse domingo. Nada me deixa feliz. Até que o dia foi alegre, mas tenho pensado demais sobre meu futuro e o que irei fazer nos próximos anos. Me sinto estagnado e gostaria muito que isso fosse embora. Essa sensação de se estar perdendo tempo. Eu vou encerrar por aqui, porque o que vem depois é muito sensível para mim. Talvez eu traga isso em um outro vídeo, mas eu me vejo nisso até hoje. Não que eu seja uma pessoa sozinha, mas o domingo, ele sempre foi um dia sensível pra mim. Recentemente eu saí com um amigo e eu perguntei pra ele: amigo, você gosta do dia de domingo, né? Eu percebo, porque ele é poeta, ele escreve, uma coisa maravilhosa. E ele fala muito sobre o domingo, ele gosta muito desse dia específico da semana, né? E eu nunca me conectei com esse dia, porque eu sinto que é o início de um fim, sabe? Inclusive, os piores sentimentos que eu já tive na minha vida foram em domingos, então temos um padrão aí. Mas o que eu queria falar é que eu digo aqui que o meu futuro ele é meio que incerto e que eu não sei o que eu vou fazer e que eu me sinto estagnado e queria que essa sensação fosse embora. Eu gosto muito dessa parte, porque hoje eu tenho 26 anos e eu acho isso muito interessante. Eu acabei de formar meu córtex pré-frontal e eu me sinto um adolescente. Eu sinto que tem tanta coisa para eu viver ainda, sabe? Tem tanta maravilha no mundo que eu ainda não conheci, que eu não vivi. E eu vejo essa pessoa que escreveu isso e eu não consigo me reconhecer, porque era uma pessoa que não esbravejou o mundo, não se colocou para fora, sabe? Ficava enclausuradinha na dele. Tudo bem, por conta da pandemia, mas era uma pessoa que tinha medo de tudo que era novo. E já se passaram 5 anos desde que eu escrevi isso, e a minha vida, ela se tornou tão incrível, sabe? Incrível no cotidiano mesmo. Eu terminei uma faculdade, eu comecei uma pós-graduação, eu comecei em inglês, eu comecei a pintar, isso em 2021 também. Eu sobrevivia a vários términos de relações, e aqui eu não digo relacionamento romântico, eu digo relacionamentos no geral, e no final das contas eu sempre continuei aqui. E uma coisa que é muito interessante é que, no final das contas, a gente sempre sobrevive. E isso é muito bom, isso é muito, muito bonito, porque o que é a vida, né, se não uma grande busca por um significado e se perder no meio do caminho, depois se encontrar de novo e depois se perder de novo. E eu ainda não sei o que a vida me reserva nos próximos anos, mas parte de mim ainda tem muita ansiedade para saber o que vai acontecer, mas parte de mim também é tranquila, porque a minha vida é uma vida muito boa. E eu nem falo em dinheiro, nem falo de bens materiais, até porque sou um jovem na geração Z, onde para me aposentar vai ser um caos, para conseguir um apartamento no meu nome vai ser um caos, para conseguir um carro vai ser um caos, mas no final das contas é uma vida feliz, é uma vida onde eu consigo ver significado numa gota de chuva caindo, numa viagem, num livro que eu li, sabe? E para mim, eu acho que nada melhor do que isso, você conseguir ver valor na sua própria vida. E eu espero que esse sentimento ele dure por muitos anos, porque é graças a ele que eu estou aqui hoje. Enfim,
pesei um pouquinho o clima, mas é isso. Espero que tenham gostado e boa semana, bom abril para todos nós. Tchau!